vez. Prazer estar falando contigo, feliz 2022, bom vê-lo novamente. Catalá, queria começar perguntando um pouco a respeito dessa formação do elenco do campeonato de 2022. A gente estava aqui presente até no ano passado, naquela conversa, falando a respeito do número de cerca de 30 jogadores no plantel. Como é que está esse processo de montagem do elenco nesse momento? Mais algumas peças são esperadas, alguns reforços ainda estão sendo aguardados, negociações estão acontecendo. Não precisa citar nomes, claro, não tem necessidade alguma, mas só para dar um panorama desse cenário, desse momento de montagem do elenco, professor, bom dia. Bom dia, Marcos, é muito bom falar contigo novamente. Agora presencialmente acho que fica melhor, a gente pode olhar no olho e conversar. Cara, assim, a gente tem tentado ser muito criterioso. Nós recebemos ofertas de muitos nomes, de níveis diferentes, mas como eu disse para vocês aqui naquele bate-papo que nós fizemos no encerramento do ano, a gente tentou fazer um filtro bem legal, assim, de caras que não são só bons atletas, mas caras que têm índole e valores que são compatíveis com o que a gente entende como ideais. Nós miramos muito alto no mercado, então todos os jogadores que nós negociamos até o momento que não fecharam com o Operário ou fecharam na Série A do Brasileiro ou foram para fora do Brasil. Então, assim, eu entendo que nós estamos buscando algo que talvez, inclusive do ponto de vista de investimento, o clube ainda não fez em sua história. A gente entende que quanto mais alto você mira, mais difícil são todos os pormenores dessas negociações. E eu pedi para a direção que não, em função de algumas frustrações, porque é normal, você sai para o mercado e nem tudo vai dar certo, que a gente não contratasse por contratar, que se precisar esperar um pouco mais, estadual ou alguma oportunidade de atletas que estão fora do Brasil, nós vamos fazer, para que a gente possa ter um grupo menor, mas mais qualificado, e aí não é a título de comparação com o último grupo, e sim mais qualificado com o que nós entendemos como ideal. Então as coisas caminham nessa direção, tem negociações abertas aí com vários atletas de várias posições, mas de novo, nós não queremos hipotecar o clube, então existe um limite até onde a gente pode ir. E também o que a gente quer é tentar ser assertivo no perfil do jogador que vem. Acho que todos que chegaram até agora são jogadores que ou estavam na Série A ou num nível muito bom de Série B, atletas com um lastro vencedor, com um histórico de acessos, que performaram bem nesse ano de 2021. Que é o caso do William, que vem de uma divisão inferior, mas é um cara que jogou quase 50 partidas e que tem um número alto de gols para um zagueiro. Então a gente tem tentado ser bem assertivo. Eu estou feliz com o que a gente tem até o momento. A ideia é trabalhar com no máximo 30 jogadores, incluindo os goleiros. Então acho que a gente está no caminho certo. Nós estamos olhando também o que está acontecendo na taça, não só para a nossa equipe do Operário, mas para as outras, porque existem muitas oportunidades de negócio nesse campeonato. É um campeonato que projeta jovens. Então eu acredito que se nós não tivermos todo o elenco pronto para o estadual, a maior parte dele vai estar, e aí o que vai vir depois seriam peças para complementar aquilo que ficou como lacuna. Professor, bom dia mais uma vez. Estou te colocando na parede. A gente tem conversado com o Lauro, com o Júnior quase que diariamente, né? Principalmente com o Júnior, que é o diretor de futebol, e a gente sabe do interesse, até já conversamos pessoalmente no domingo, sobre o interesse do Operário no Regis. O Regis ainda não assinou o contrato com o Curitiba, e ontem, até através de um blog de uma jornalista, o Curitiba parece que aumentou um pouco a proposta para ter ele. Até que ponto o Operário ainda tem interesse nesse jogador e se existe a chance dele vir? Bom dia, é um prazer falar contigo novamente. Zero possibilidade da gente trazer esse atleta hoje, eu não vou ficar mentindo para o torcedor. Nós fizemos uma proposta altíssima de um salário que o Operário nunca pagou para nenhum atleta em sua história. Mas o problema com o jogador não é dinheiro. Ele não quer jogar a Série B, ele quer jogar a Série A.
Ele, dentre as muitas ofertas que recebeu, vai escolher uma de Série A. E aí, por esse motivo, não tem sentido eu dizer para o torcedor que é uma briga por dinheiro, por salário, porque nunca foi. Das ofertas da Série B, a do Operário foi a maior. Dudu. Obrigado, Gabriel. Bom dia, Catalá, mais uma vez, prazer. Eu queria que você falasse de um jogador especificamente, que quando chegou ano passado, chegou cercado de expectativas, né? Que é o Rodrigo Pimpão. Todo mundo festejou a chegada dele, foi uma negociação difícil, enfim, e quando ele chegou, cercado de expectativas, e ele não conseguiu, né, ter um bom desempenho na temporada. Depois que você chegou nas suas mãos, ele teve um crescimento. Eu queria que você falasse para nós o que você espera do Rodrigo Pimpão, por ser um jogador experiente, disputou Libertadores, jogou em grandes equipes do futebol brasileiro. O que você pretende esperar do Rodrigo Pimpão nessa temporada? Bom dia, Dudu. Bom falar contigo novamente. Cara, assim, eu penso que o Pimpão ele é de uma geração que foi formada numa posição em que hoje poucas equipes no Brasil utilizam, que é o segundo atacante. O Pimpão, ele não é um ponta de ofício e também não é um 9. Ele pode fazer um 9 de mobilidade e ele pode fazer um ponta, mas que você precisa fazer alguns ajustes no posicionamento dele para que ele fique mais próximo ao gol, como nós fizemos quando ele entrou contra o CSA, como contra o CRB aqui, que ele iniciou a partida e ele fez um bom primeiro tempo. Então eu entendo que a gente precisa ajudar o Pimpão a estar melhor posicionado para que ele possa nos ajudar com o que ele tem de bom. O Pimpão é um cara que sabe fazer gol, é um cara que tem um lastro de gol na carreira importante. Então a gente precisa tentar criar, sem desequilibrar a equipe, condições para que as características dele apareçam. É um cara que finaliza bem próximo da meia-lua, é um cara que tem mobilidade e boa capacidade de leitura para atacar espaço na última linha entre zagueiro e lateral. Então você precisa criar condições para que ele consiga compreender qual o espaço de jogar com o pé na linha, qual a hora de jogar com o pé na linha, qual a hora de jogar com flutuação um pouco mais por dentro para infiltrar. E isso você só consegue fazer com o tempo, né? Apesar da gente ter 15, 20 dias para treinar, eu não vou conseguir fazer tudo, mas essa é uma das minhas prioridades, de tentar ajustar esse posicionamento para que esse jogador possa render, porque eu entendo que sempre a expectativa nunca é só do torcedor ou da imprensa ou da cidade, é do atleta também, né? O atleta de alto nível, ele performa para render. E como ele foi vencedor em outros clubes, eu tenho certeza absoluta que ele também quer ser aqui. Acho que a gente tem condição de construir algo mais bacana com ele nesse ano de 2022. Catalá, queria perguntar um pouco a respeito da pré-temporada agora. Como está esse planejamento de vocês? No ano passado, o Operário chegou a fazer a pré-temporada fora aqui de Ponta Grossa, né? Fez em Sorocaba. Vocês têm um planejamento de fazer também alguns amistosos ou uma preparação, parte da preparação fora da cidade? Se você puder adiantar alguma coisa para a gente, como está esse planejamento do time, Catalá? Tá, a gente não vai sair daqui de Ponta Grossa. Eu entendo que para sair, você tem que sair sempre para uma condição muito melhor que a que você tem. E eu entendo que hoje o que a gente tem aqui para o dia a dia atende. Nós temos os campos do CT, temos o campo do estádio, temos a nossa academia, temos um alojamento que permite que os atletas descansem entre uma sessão e outra no mesmo dia. Então, acho que não faz sentido viajar, pegar estrada, se expor a um desgaste. Você vai viajar, você perde um dia para ir, um dia para voltar, e nós preferimos ficar. Assim, nesses 3 primeiros dias que finaliza hoje, eles estão fazendo toda a parte de saúde, exames clínicos, laboratoriais, cardiológicos, as avaliações físicas, fisiológicas, fisioterápicas, departamento médico, para que hoje no final do dia a gente já tenha todo o cenário de o que esses atletas hoje representam do ponto de vista da saúde, de corpo, para que a gente possa individualizar melhor
esse trabalho físico do início, mas eu não trabalho com preparação física formal. Então, a partir de amanhã, eu trabalho com bola. A gente entende que é com bola que se condiciona, futebol é jogado com ela. Óbvio que onde a atividade do treino não chegar, o preparador físico e sua equipe estão aí para isso, para poder complementar e entregar. A manutenção da base da equipe vai ajudar muito nisso, porque o tempo de preparação é curto. Porque os jogadores não são máquinas, então você começa a treinar amanhã, segundo, terceiro, no quarto dia já começa a cair, você tem que tirar o pé de novo, deixar um dia quase que de descanso para recuperar e poder fazer novamente, subir a carga. Sobre amistosos, eu penso que o ideal era a gente ter conseguido fazer pelo menos 4, mas o tempo não dá, não permite, então eu acho que a gente vai fazer de 1 a 2 somente. E vai acabar tendo que se condicionar durante a competição. Infelizmente, o calendário no Brasil ele é crítico. Nós não vamos ter aí até o final do estadual nenhuma semana livre de treinamentos. As que nós temos livre no estadual é semana de Copa do Brasil. E aí, Copa do Brasil pode te trazer uma viagem aí de 2, 3 dias. Então, o que a gente vai tentar fazer é, com o pouco que nós conseguimos trabalhar na reta final, estruturar como base, trazer algumas premissas que vão ser as que vão sustentar o jogo nesse ano, e ao longo do campeonato, ao longo das sessões de trabalho que a gente vai ter, poder usar esse espaço para ir trazendo algumas inovações, algumas coisas novas que a gente quer trazer na forma de jogar, para não ficar uma equipe tão previsível, principalmente levando em consideração que a maior parte das partidas em que nós tivemos dificuldades, pelo menos sob o meu comando, foi contra equipes com 10 caras atrás da linha da bola, campo ruim, e essa é uma característica que a gente vai acabar encontrando principalmente no estadual. Então, tentar ter algumas estratégias para vencer esse tipo de situação. O Operário anunciou o Rafinha, um jogador que veio da base do Corinthians, um jogador novo. A gente sabe que não tem o elenco, ainda não tem o 10, né? Ainda não tem aquele jogador que o Marcelo faz essa função, às vezes o Chorão também faz, mas não são específicos dessa função, né? Caso o jogador, caso a direção não te entregue um jogador daqueles que estão trabalhando nessa função, o Rafinha está inserido numa condição de ser esse jogador para o estadual, pelo menos? Cara, ele vai precisar demonstrar isso no dia a dia de trabalho, assim como o Marcelo, Chorão e todos os outros. Eu expliquei para eles aqui no primeiro dia que não existe mais titular ou reserva no elenco do Operário. Existe o elenco, existem as disputas que são normais, elas precisam acontecer. O que a gente tentou fazer e a gente está tentando é ter um elenco com pelo menos 2 por posição num nível muito próximo, se não parecido, igual ali, porque a temporada é larga, ela é dura, vai ter lesão, vai ter cartão, isso aí é inevitável, a gente trabalha para minimizar, mas vão existir esse tipo de problemas, e o nosso objetivo é que esses jogadores com uma condição sempre mais próxima um do outro possam suprir a ausência. O cenário ideal seria você usar o estadual para colocar um time numa rodada sim e outro não, e ter 2 times aí rodando, um numa rodada e um na outra. Só que a gente sabe que futebol não é assim, né? Se a gente faz dessa forma, o resultado vem, todo mundo vai aplaudir, bater palma, falar, porra, o planejamento foi fantástico, o cara é um gênio. E se o resultado não vier, ele é burro, ele está inventando, ele tá abrindo mão daquilo que é importante. A gente sempre vai trabalhar para vencer, independente de quem estiver em cima do gramado, representando o Operário, dentro daqueles valores que são inegociáveis para nós e que a gente já conversou bastante na reta final, de competir, de honrar a camisa, de suar, de se dedicar. Mas o que a gente quer é tentar preservar os jogadores para que a gente possa chegar na Série B pronto, rodando, com uma equipe jogando, vamos dizer assim, um bom futebol, e alinhado com aquilo que a gente entende que é importante para a Série B. A Série B talvez vai ser a mais dura de todos os tempos, em função das equipes que caíram, em função das equipes que, vamos dizer assim, todo mundo quando começa a falar esse ano sobe esse, talvez Cruzeiro e Vasco estivessem
dentro desse pacote não subiram. Então, cada vez mais a Série B se torna um campeonato difícil e nosso objetivo é trabalhar para que a gente possa, partida a partida, ser sempre melhor do que nós mesmos e somar o maior número de pontos. E aí, no final das contas, naquela reta final, ali nas últimas 6, 7 rodadas, quem estiver próximo do G4 ou dentro dele é quem vai ter condição de acesso. Em relação ao goleiro, hoje o cara tem 2 goleiros só, né? O Simão e o Thiago Braga. A gente pode observar o Guilherme no jogo de segunda, né? Na Copa São Paulo contra o Santos, onde ele fez uma boa atuação. Você tem intenção de contar com o Guilherme para ser um terceiro goleiro ou bem mais um? Porque recentemente o Júlio esteve na nossa emissora e ele disse que o goleiro agora não era a prioridade. Eu queria saber de você a questão do Guilherme e essa não prioridade que a diretoria disse em relação à contratação do novo goleiro. Tá, assim, eu entendo que nós estamos bem qualificados nessa posição. Simão, Thiago e Guilherme. O Guilherme faz parte do elenco do profissional. Quando nós conseguimos matematicamente a permanência, a gente liberou ele para poder tirar férias antes, que nós não queríamos que ele tirasse após a taça. Então ele tirou as férias antes, voltou, treinou, se preparou para a Taça São Paulo, vai fazer o campeonato lá. No dia seguinte que a equipe do Operário retornar a Ponta Grossa, ele passa novamente a treinar conosco. Então nós entendemos que com esses 3 nós estamos bem cobertos nessa posição. Ele é um jovem, tem muita projeção. E eu entendo que Simão e Thiago demonstraram nas suas apresentações ao longo dos últimos anos que são competentes para isso. E a gente vai ficar atento ao mercado, porque eu gosto de trabalhar com 4 goleiros. A gente vai ficar atento ao mercado e aí o perfil que virá eu não consigo te definir agora. Pode ser um perfil de um goleiro mais jovem para a gente trabalhar, desenvolver. Pode ser um perfil de um cara, de repente, para ser tutor, como é o Thiago, que é um cara já mais experiente e para ser tutor, mas em condição de sustentar, porque essa foi uma discussão minha com o clube. O Simão machucou na reta final, nós tínhamos o Thiago, mas e se acontece alguma coisa com o Thiago? Talvez... Não que os atletas que estavam aqui ano passado não estavam capacitados, mas a gente sabe que a responsabilidade da Série B ela é altíssima. Então o cara precisa estar pronto. E aí estar pronto não é só ser bom goleiro debaixo da trave, é ter um lastro, ter jogado, ter bagagem, ter enfrentado esse tipo de situação. Então a gente vai ficar atento ao mercado, os estaduais trazem sempre boas opções. E aí, finalizando o estadual, se a gente entender que tem uma oportunidade bacana de mercado, sem onerar o clube, a gente vai trazer mais um, para que a gente possa ir com esses 4 goleiros e aí 24 a 26 de linha, ter o nosso grupo pronto para a Série B. Até pegando um pouco do gancho do Gilmar em relação a nomes de interesse do Operário, ontem surgiu uma informação de Campinas de que o Operário estaria interessado no meia Andrigo do Guarani, que tinha feito uma proposta a ele, mas existem muitos times também que estão em busca desse jogador. Até que ponto isso é verdade? Até que ponto o Andrigo interessa ao Operário? E se sim, se existe essa possibilidade mesmo dele vir ao Operário? Cara, é difícil de eu ficar falando de nomes, porque isso também impacta em negociação. O que eu posso te dizer, Andrigo é um bom jogador, é um atleta com quem eu já tentei trabalhar 3 vezes. Esse atleta tem hoje uma situação muito avançada, na verdade já assinada com o clube da Coreia. O que pode acontecer em função da Covid e das exigências burocráticas e sanitárias desses países, esse negócio não andar. E aí, se esse negócio não andar, não só nós, como todos os clubes que tiverem interesse no Andrigo, podem refazer sua proposta ou fazer uma proposta para aqueles que não fizeram. Houve mudanças em todos os departamentos da comissão técnica, né? Uns porque vieram apenas naquele momento, já se sabia que não saía, mas uma especificamente há muito tempo vinha trabalhando no Operário, que é o preparador de goleiros Osmar, né? Que hoje foi lidado para a base. Minha pergunta em relação a isso o Osmar estava, de alguma
forma desgastado por esse tempo que ele trabalhou e por isso a mudança, ou foi uma opção tua ou dele mesmo? Não, cara, na verdade, zero problema com o Osmar ou algum desgaste. Da minha parte, não houve nada disso. O que a gente entende é que o clube precisa também consolidar algumas questões como formador, porque o futuro do Operário é formar e vender. Osmar é um cara com uma história ilibada, um cara competente pra caramba, tem muitos anos de cidade, conhece a região, é um cara que gosta de trabalhar com jogador jovem. Então, nossa intenção é que o Osmar possa coordenar tudo que vai vir como movimentos subsequentes em relação a, de repente, o clube daqui a pouco ter um 17, um 15, e ele ser o coordenador da preparação de goleiros do Operário, e ele já vai fazer isso no Sub-20. Vai começar a captar atletas dessa posição para que a gente possa desenvolver em casa. Existem algumas máximas do futebol e essa é uma delas, né? Goleiro se faz em casa e realmente é possível de se fazer. E então nossa ideia é que toda a experiência, capacidade e valor que ele tem para nós seja posto hoje à disposição da formação, porque o Operário precisa caminhar nessa direção. Essa foi uma discussão minha, discussão no bom sentido, né? Conversa com a direção. A gente precisa estruturar as categorias de base, a gente precisa ter cada vez mais talento aqui dentro, a gente precisa aproveitar o que o clube produz, agora a gente precisa qualificar a produção. E aí eu não estou falando dos profissionais, e sim criar as condições para ter todas as categorias, para desenvolver esses atletas, que o menino ele cria uma identidade Operária, então que ele entre aqui com 13, 14 anos e que ele saia com 20 para o profissional, sabendo o que é o jeito Operário de jogar. E em algum momento o clube tinha que começar isso. Então nós começamos agora. A gente entende que o Osmar é o cara certo para liderar esse projeto, por toda a identificação com a cidade, o clube, pela história que ele tem aqui dentro. A gente entendia que não há profissional melhor para fazer isso do que ele.